Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade na nossa aula, matéria Introdução Bíblica, e estamos aí na terceira aula dessa matéria. E hoje nós vamos estar falando a respeito da preservação da Bíblia e a sua tradução. Ao longo dos anos, como nós sabemos, a Bíblia passou por várias mudanças, várias modificações por intermédio das traduções que foram realizadas ao longo dos anos. A Bíblia original, a qual foi inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, a qual os profetas, sacerdotes, reis, escreveram, ou seja, foram inspirados por Deus para escrever a palavra original. Esta palavra original, ela não contém erros, ela é isenta de erros. Mas de lá para cá houve-se o quê? Mudanças do original, ou seja, cópias foram realizadas ao longo dos anos, tendo para nós aí então várias traduções que a Bíblia sofreu até chegar nos nossos dias atuais. Sendo assim, os originais, pode haver alguma coisa que vai o quê? Que vai ultrapassar as traduções do original. A bem da verdade é que todas as versões da palavra de Deus, elas vão ser o quê? Elas vão ser tiradas de dentro do original, que passou a ser o quê? Que passou a ser a fonte mais fidedigna da palavra de Deus. Então, de lá para cá, houve essas mudanças, essas variações, até chegar na nossa tradução, que é a linguagem portuguesa, né? Feita por João Ferreira de Almeida, que deu início às traduções, às compilações da palavra de Deus na língua portuguesa. Ele não consegue terminar a tradução do modo geral, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e o seu sucessor, então, vai dar continuidade aí, baseando naquilo que ele já viu que realizado. Quando ele traz para o português as traduções do hebraico, do original hebraico, para o português, tá? Ele vai se utilizar de duas traduções, tá? De duas traduções que vai fazer com que o texto ele seja mais próximo ao original. Qual é essa tradução? Ela é o quê? A Septuaginta, tá? A tradução da Septuaginta. Então, quais são esses métodos, né, de tradução, essa tradução que João trouxe para a Bíblia portuguesa, para que hoje nós pudéssemos ter aí várias traduções por aí fora, várias versões, na verdade, da Bíblia Sagrada. Tá? Então, ele vai trazer, ou vai elaborar, dois tipos de método. Tá? Dois tipos de método para que hoje nós pudéssemos compreender a Bíblia da melhor forma possível. Tá? Então, cada país aí tem o seu método de tradução, tem a sua linguagem de tradução, e o Brasil também tem o seu método, a sua linguagem de tradução. Quais são essas duas, então? São o método por equivalência formal e o método por equivalência dinâmica. São métodos de tradução que vai diferenciar, em alguns casos, tá, a tradução da Bíblia, ou seja, a interpretação da Bíblia, de um modo que vai suavizar o texto bíblico. Tá? Então, o que vai acontecer? Aí a gente pergunta, quais são as melhores versões que a Bíblia tem? Né? Qual é a Bíblia que mais se aproxima do original? Tá? Então, assim, é através disso aqui que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai, então, entender
essa parte de qual melhor é a Bíblia para estudo. Tá? Então, por isso, quando a gente fala que quando o aluno senta para estudar, quando nós sentamos para estudar, nós precisamos de quê? Nós precisamos, no mínimo, de 3 versões da Bíblia. 3 versões que vão nos dar tanto a equivalência formal quanto a equivalência dinâmica. Tá? Então, existem esses 2 métodos, tá, de tradução por equivalência. Então, qual é o primeiro método? Tá? Qual é a primeira forma de tradução? Esse primeiro método de tradução por equivalência formal, ele vai tratar do texto original quando ele vem para a tradução para o português, ou seja, ele vai pegar o texto e vai traduzi-lo literalmente, texto por texto, palavra por palavra. Então, ele vai pegar o texto original e vai trazer como é o texto original, vai trazer para o português. Então, suponhamos que a cadeira, né, como nós aqui conhecemos, a cadeira, no original, ela realmente seja a cadeira. Como eu sempre falo na sala de aula, ela geralmente seja a cadeira. Mas quando a gente pega do original, que é a cadeira, e traduzimos para o português pela a equivalência de tradução formal, tá? Ela vai então suavizar o texto, ou seja, ao invés de falar cadeira, vai falar assento, que é a mesma coisa. Pega esse assento ou pega esta cadeira. Só que o método de tradução por equivalência formal, ele vai pegar o texto ao pé da letra e vai traduzi-lo também ao pé da letra, da forma que ele é, o modo original que ele é. Tá? Então, existem vários textos na Bíblia que vai nos dar a base para isso. Ou seja, quando geralmente, quando se fala em casamento na Bíblia, em ter relações sexuais na Bíblia, a Bíblia não vai vir trazendo de forma literal o termo relações sexuais. Ao invés de colocar relações sexuais, a Bíblia ela vai usar o quê? Ela vai usar o método por equivalência dinâmica, para suavizar. Enquanto que o método por equivalência formal vai trazer o texto original. Exemplo, e Adão teve relações sexuais com Eva. Tá? Por exemplo, o texto seria este, original. Quando traz para a tradução pelo método dinâmica, o que nós temos então quando vai falar o texto? E Adão conheceu a Eva, coabitou com Eva. Então ele vai mudar o sentido do texto. Tá? Então sabemos que o texto ou método por equivalência formal, ele vai pegar o texto na forma literal, vai traduzir da mesma forma que está no original. E o método por equivalência dinâmica, ele vai suavizar o texto. Como eu disse, se no original está a palavra como sexo, tá? Adão teve sexo, Abraão teve sexo. Quando ele joga para o método por equivalência dinâmica, ele então vai falar que Adão, tanto Abraão como os outros profetas, ao invés de falar a palavra teve relações sexuais, vai falar que conheceu Eva, conheceu Abraão, a sua esposa, e teve filhos e filhas, ou coabitou. Tá? Então, um vai trazer na forma tradução direta e o outro vai trazer na forma dinâmica, que é o quê? Que é o ato de suavizar
o texto, dá uma palavra com mais sentido ao texto, tá? Para que não fica uma coisa mais irrelevante, né, ao texto, tá? Então, quando o camarada vai falar ou se expressar no púlpito, né, quando ele vai trazer uma palavra ao pé da letra, ele pode correr o risco de pegar uma palavra que vai deixar meio que envergonhado, né, o texto. Ao invés disso, então, vai se fazer o quê? Vai se trazer o texto de forma o quê? Suavizado. Tá? Então, existem esses dois métodos de tradução da língua portuguesa, quando foi traduzida por João Almeida de Ferreira, ou João Ferreira de Almeida. Tá? Então, são quais os dois métodos de tradução? O método de tradução por equivalência formal e o método por equivalência dinâmica. Então, são esses dois métodos que são usados para, então, fazer o quê? Fazer a tradução da Bíblia, do hebraico para o português. Tá? Então, da onde surgiu as traduções, tá, do original? Através de quê? Através da Septuaginta. O que era a Septuaginta? A Septuaginta era uma escola de interpretação que, na época, se dizia que aproximadamente 70 monges foram para o mosteiro e lá ficaram por 72 dias para então fazer a tradução do Antigo Testamento. Tá? Então, por isso que foi chamado Septuaginta, que foi escrita pelos 70. Tá? Então, essa é uma teoria que foi falada na época, estabelecida na época e que firmou de fato na época, que esses 70 monges foram para o mosteiro e escreveram, então, traduziram a palavra de Deus. Tá? Então, a primeira escola de tradução é a Septuaginta, que foi escrita pelos 70. A segunda escola de tradução é a Vulgata Latina, que foi escrito por quem? Que foi escrito por Jerônimo. Tá? Jerônimo, ele vai então ser convidado pelo Papa Damásio, tá, da época, para quê? Para melhorar a Bíblia que estava sendo usada naquela época, que ainda não estava sendo literalmente usada em latim, eram apenas as traduções em grego, que era a língua oficial que se falava na época, e o Papa Damásio então vai chamar Jerônimo, após a sua conversão, vai chamar Jerônimo para poder ir ao mosteiro, tá? ou ao palácio, para poder então fazer o quê? Fazer essa tradução do grego para o latim. Então, Jerônimo é quem vai fazer essa tradução, tá, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, do grego para o latim. Então, ele vai melhorar, ele vai revisar a Bíblia que já estavam instaladas, as traduções que estavam instaladas, e agora vai trazer o quê? Vai trazer para o latim. Nisso que ele traz, formula, na verdade, uma nova Bíblia em latim, ele vai pegar os textos apócrifos a mando de Damásio, o Papa da época, e vai inseri-lo dentro do Antigo Testamento. Haja vista que estava tendo na época uma grande preocupação com os livros que estavam sendo colocados para as pessoas lerem. E quando os livros apócrifos passaram pela análise, eles foram recusados
tá? Pelo Concílio de Trento, pelo Concílio de Nicéia e até mesmo por alguns escritores da época, e não aceitaram os livros apócrifos. Então, o Papa Damásio vai fazer o quê? Ele vai afrontar e confrontar os protestantes da época que estava sendo utilizado e analisado a Bíblia e as traduções pela Septuaginta, que era o que chegava mais próximo do original, e ele então vai dar uma ordem a Jerônimo para que pudesse formular toda a Bíblia e inserir também esses livros apócrifos, toda a Bíblia escrita em latim. Tá? Então é por isso que hoje a Igreja Católica aí, ela tem 7 livros a mais do que o nosso. Tá? Ela tem 7 livros a mais, que são os livros apócrifos, que foram inseridos na Vulgata Latina, quando houve as traduções do grego para o latim, e então foi inserido, aproveitado e inserido esse texto aí, esses livros, dentro da Igreja Católica. Tá? Então, quem escreveu ou fez a tradução do grego para o latim foi Jerônimo quem fez essa tradução. A mando de quem? A mando do Papa Damásio, na época em que Jerônimo estava escrevendo a palavra de Deus. Tá? Então ele vai ser convocado, ou convidado, na verdade, a ir na igreja em Roma para poder, então, escrever a palavra de Deus. Tá, gente? Então, após isso aí, a Bíblia, ela começou, então, a ter outras mudanças e outras questões a respeito das traduções futuras que estavam sendo lançadas. Começou, então, a haver versões ao longo dos anos, até chegar nas versões que nós temos aí, tirado da onde? As da Septuaginta, que é através da João Ferreira de Almeida, que são todas elas que foram tiradas, e também a Vulgata Latina, que é a Igreja Católica. Só essas duas escolas da época que existiram, né, que foram de fato estabelecidas. Mas a que mais se aproxima do original é a Septuaginta, que vai então ter todos os escritos inspirados dentro da sua categoria de tradução. E a Septuaginta aqui, que é a Vulgata Latina também, tá? Que foi escrito por Jerônimo, ele vai aprimorar e vai traduzir do grego para o latim a mando do Papa Damásio em Roma. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui, tá? Que Deus possa te abençoar, te orientar e que você possa aí ter algo para poder sustentar a sua fé. Que Deus possa te abençoar, te guardar em nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz.